Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai trabalhar com ondas. E a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é diferenciar qual é o tipo de onda, né? Aqui nós temos dois exemplos nessas animações, dois exemplos de onda. Nessa à esquerda, a gente tem uma onda eletromagnética e aqui à direita a gente tem uma onda mecânica. Então a primeira coisa que a gente vai ter que diferenciar é quando eu vou ter uma onda eletromagnética e quando eu vou ter uma onda mecânica. Primeira coisa, uma onda eletromagnética ela não necessita de um meio material para se propagar. Então, uma onda eletromagnética ela se propaga, pode se propagar no meio, mas ela não necessariamente precisa de um meio. Por exemplo, a luz, o calor, eles não necessitam de um meio material para que eles se propaguem. Eles não precisam do ar, eles não precisam da água, eles não precisam de uma corda, nem nada de meio. Então, toda onda que se propaga sem a necessidade de um meio material para que ela se propague, a gente classifica como uma onda eletromagnética. A onda mecânica, nesse exemplo da direita, a gente pode observar uma onda mecânica. Aqui pode ser, por exemplo, a onda que eu gero quando eu fico batendo com uma pedra dentro da água, ou com o meu dedo dentro da água. Eu vou gerar uma onda mecânica. Essa onda mecânica ela vai se propagar na água. Esse pulso que eu estou gerando, ele vai se propagar na água. Então, nesse primeiro momento, a gente tem que diferenciar quando é uma onda eletromagnética e quando é uma onda mecânica. Beleza, identificamos essa primeira classificação. Aí, a gente vai classificar agora essa onda quanto à sua propagação. Se a gente observar nessa animação aí em cima, a mão sobe e desce. Então, eu estou gerando uma perturbação na vertical, a perturbação que eu estou gerando aqui é na vertical, e a onda estava se propagando na horizontal. Nesse segundo exemplo, ó, aqui, eu gerei a perturbação na vertical e a onda está se propagando na horizontal. No segundo exemplo, a perturbação que eu gero, ela não é mais vertical. Nesse segundo exemplo, a perturbação que eu vou gerar não vai ser mais vertical. Aí um exemplo de uma onda transversal, que a gente pode observar novamente. Ó. A onda longitudinal, a perturbação que eu vou gerar, ela vai ser na horizontal. Então, eu posso classificar essas ondas em uma onda transversal, nesse primeiro caso aqui, ó, onde a gente pode observar que esse rapaz ele está gerando uma perturbação na vertical e a velocidade de propagação da onda ó, é na horizontal. Nesse segundo exemplo, a gente pode observar uma onda longitudinal. Nesse primeiro exemplo, transversal. Nesse segundo exemplo, longitudinal. Nesse segundo exemplo, na onda longitudinal, eu vou gerar uma perturbação na mesma direção de propagação da onda. Eu vou puxar e empurrar esse meio, vou perturbar esse meio na mesma direção em que a onda vai se propagar. Então, eu posso ter uma onda mecânica ou eletromagnética. No caso da onda eletromagnética, eu sempre vou ter uma onda transversal, mas no caso de uma onda mecânica, ela pode se classificar como transversal ou longitudinal, de acordo com o sentido da perturbação que eu estou gerando nesse meio para gerar essa onda, ok? E aí, alguns parâmetros a gente precisa identificar nessas ondas. Os parâmetros são os seguintes. Basicamente, o que a gente tem que observar é o seguinte. Então, aqui eu tenho um fio, um cabo, uma corda esticada. A corda é o meio material onde a onda vai precisar se propagar, onde ela vai se propagar. Se essa onda está necessitando de um meio material, ou seja, se essa onda vai se propagar na corda, então é uma onda mecânica, certo? Se ela não precisasse de um meio, seria uma onda eletromagnética. Nesse caso, a gente está tratando de uma onda mecânica. Então, nessa onda mecânica que eu estou gerando aqui na corda, eu vou gerar a perturbação, eu vou sacudir a mão para cima e para baixo e vou gerar essa onda. A gente já identificou que é uma onda mecânica, mas essa onda mecânica é uma onda transversal ou uma onda longitudinal. Essa que desse exemplo que a gente está citando é uma onda transversal, porque a perturbação que eu estou gerando é vertical,
Ó, a mão vai subir e descer e a onda está se propagando na horizontal. Então, para cá eu vou ter a velocidade de propagação dessa onda, que é perpendicular à direção em que eu estou gerando a perturbação nesse meio. Bom, identificado o tipo de onda, é uma onda mecânica transversal, a gente precisa identificar aqui alguns parâmetros. O primeiro é o comprimento de onda, né? Dessa onda mecânica que está sendo gerada. Qual é o comprimento de onda? O comprimento de onda vai ser essa distância daqui, ó, para cá. Essa distância daqui para cá é o meu comprimento de onda. Outro parâmetro que a gente tem que observar é a amplitude dessa onda. Quando eu falo comprimento de onda, eu estou pegando a distância horizontal. Quando eu falo de amplitude, eu estou olhando a distância do eixo horizontal, dessa parte aqui, ó, até a crista da onda, até a parte mais alta da onda. Se eu observar essa mesma amplitude, eu vou ter aqui, nessa mesma distância, eu vou ter aqui desse meu nível de referência até a crista, até o vale, aqui vai dar a mesma coisa. Então, aqui é a amplitude da onda, aqui é a amplitude da onda. Se eu quiser o comprimento da onda, eu vou pegar essa distância daqui para cá, né? Daqui para cá, o comprimento de onda, ou de crista para crista, ou de vale para vale. Aqui também eu posso dizer que é o comprimento de onda. E a gente usa esse lambda. Qual é a relação dessa velocidade de propagação da onda com esse comprimento de onda? A gente tem essa relaçãozinha aqui, ó, que me diz que a velocidade da onda vai ser o comprimento de onda vezes comprimento de onda vezes a frequência. Então, eu vou ter a velocidade da onda sempre vai ser igual ao comprimento de onda, que é essa distância que a gente estava comentando aí, vezes a frequência. Ok? Vamos ver alguns exemplos. Nesse primeiro exemplo, a gente tem o seguinte. Qual a frequência dessa onda que está representada aí, considerando que ela se propaga com uma velocidade de 120 metros por segundo? Então, o que é que eu sei? O problema me dá a velocidade. E olhando para cá, eu tenho a amplitude e eu tenho o comprimento de onda. O que eu vou usar aqui é o comprimento de onda. Então, esse comprimento de onda é igual a 40 metros. Como eu tenho as unidades aqui, já estão, ó, a velocidade está em metros por segundo e o comprimento, né, de onda está em metro, então é só substituir naquela fórmula que a gente acabou de ver, que a velocidade vai ser o comprimento de onda vezes a frequência. Só que eu estou querendo o quê? Eu estou querendo identificar qual a frequência dessa onda em hertz. Então, a frequência dessa onda vai ser quanto? Se eu quero identificar a frequência, então a frequência vai ser, se o lambda está multiplicando, vai passar para lá, vai passar dividindo. Então, velocidade dividido pelo lambda. Então, a minha frequência vai ser, quem é a velocidade? 120, dividido pelo comprimento de onda, 40. Como é que a gente faz essa continha aqui? Vou simplificar aqui esse zero com esse zero e vou determinar a minha frequência. A minha frequência vai ser 12 dividido por 4, que dá quanto? 3. 3 o quê? 3 Hz. Esse Hz vai ser a mesma coisa que rotações por segundo, vamos dizer assim, né? Ou segundo a menos 1. Ok? Partindo para um outro exemplo, aqui a gente estava trabalhando com uma onda mecânica transversal, ou seja, eu preciso de um meio para se propagar. Agora, a gente vai trabalhar com uma onda eletromagnética. Então, o que é que está acontecendo aí? A tabela a seguir mostra 4 emissoras de rádio que operam em uma determinada cidade brasileira. Sabendo que a velocidade de propagação da luz no vácuo, ou seja, qualquer onda eletromagnética,
vai se propagar com essa velocidade, 3 vezes 10 a 8. Aí ele está querendo saber no item A qual é a frequência que essa emissora Tupi vai ter, sabendo que o comprimento de onda que está associado a ela é um comprimento de onda de 400 metros. O que é que eu sei? Qual é a relação entre a velocidade, o comprimento de onda e a frequência? Eu sei que V é igual a lambda vezes F. O que é que eu estou querendo? Eu estou querendo a frequência. Então, a frequência vai ser a velocidade dividido pelo comprimento de onda. Então, eu sei que aqui vai ficar quanto? Quanto é a minha velocidade? 3 vezes 10 a 8. Quanto é o comprimento de onda? O comprimento de onda é 400. Se a gente escrever em potência de 10, vai ficar 4 vezes 10 ao quadrado. E aí, essa frequência vai ser igual a quanto? A 0,75, que é 3 dividido por 4, vezes 10, repete a base, subtrai os expoentes, vezes 10 elevado a 6. Ou seja, a minha frequência de operação dessa emissora vai ser 750. Se são 6, né, 10 elevado a 6, então eu vou mexer 6 casas na vírgula para a direita. Até 750 eu tenho 3, com mais 3 zeros eu tenho 6 casas. Então aqui seria a frequência dessa emissora. Ok? Além dessa frequência em Hertz, eu também posso ter essa frequência em RPM. E como é que a gente faz para transformar de RPM para Hertz e de Hertz para RPM? Como é que a gente faz isso? Esse RPM que aparece aqui é rotações por minuto. Então, esse Hertz é o equivalente a RPS, rotações por segundo. E aí a gente, para não dizer rotações por segundo, a gente abrevia e chama Hertz. Então, eu estou querendo passar de rotações por minuto para rotações por segundo. Só que eu sei que um minuto tem quantos segundos? 60. Então, eu vou pegar e vou, para transformar de RPM para Hertz, eu vou pegar 180 e vou dividir por 60. Quando a gente faz essa divisão aí, a gente simplifica isso aqui, ó. Esse zero vai embora com esse zero. Vai ficar 18 dividido por 6, que vai dar quanto? 3 rotações por segundo. Só que rotações por segundo a gente chama de Hertz. Ok? E ao contrário, você vai inverter. Aqui você dividiu. Aqui embaixo, para transformar para RPM, você vai multiplicar. Então, você multiplicando aqui, você vai ficar com quanto? Quanto é que seria essa frequência em RPM? Aí, como é que a gente vai fazer essa conta? A gente vai fazer assim, ó, 60 vezes 40, né? Deixa eu colocar no outro local aqui. Bora para cá. A gente vai fazer essa conta, 60 vezes 40. Eu vou fazer o seguinte, nada vezes nada, nada, nada vezes 6, nada, 4 vezes nada, nada, 4 vezes 6, 24. Então, aqui vai dar quanto? 0, 0, 24. Como é que eu faço essa conta bem rapidinho? Eu faço da seguinte maneira, 6 vezes 4, esquece o 0, 24. Tem um 0 lá e um 0 aqui. Então, só faz repetir os zeros aqui. Então, dá 2.400 RPM. Quando eu digo 2.400 RPM, eu estou dizendo o seguinte, essa frequência é igual a essa. A diferença é como eu estou medindo. Se eu contar o número de repetições por minuto, eu vou contar 2.400. Se eu contar o número de repetições por segundo, eu vou contar 40. Mas é a mesma frequência, é o mesmo corpo. Ok? Beleza, galera? Qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês. Grande abraço e até a próxima.